Mas agora a gente vai até a Venezuela. Na Venezuela, a oposição saiu às ruas hoje em protestos que marcam um mês desde as eleições presidenciais. A líder da oposição, Maria Corina Machado, participou do ato, mas o candidato mesmo oficial que disputou com Maduro não compareceu. A Luciana Tadeu tem as informações, é ela que vai trazer todos os detalhes. Luciana Tadeu, que acompanhou há um mês, estava na Venezuela, estava em Caracas, trabalhou para Caracas, né, Luciana Tadeu, nessa eleição. E aí, um mês depois, Lu, a coisa continua indefinida. A comunidade internacional não sabe nem como se comportar, não tem um reconhecimento oficial e a confusão é grande dentro do país. Por que Edmundo Gonzalez, Luciana Tadeu, decidiu não participar desses protestos? Oi, Débora, Yuri, boa tarde. Pois é, passou um mês das eleições, mas parece que foi um ano, né? Foi uma avalanche noticiosa com diversas declarações, protestos, prisões, não reconhecimento dos resultados e essa ausência do Edmundo Gonzalez nas intimações que ele teve no Ministério Público para depor pela investigação que ele está sofrendo aí pela criação desse site opositor com a publicação das atas. Então a oposição está aí nessa contradição de ter que mobilizar as pessoas nas ruas para contestar esse resultado, mas ao mesmo tempo tentando se proteger e proteger os seus próprios seguidores, já que está havendo uma série de prisões na Venezuela. Ontem mesmo a oposição denunciou que o advogado, porta-voz, assessor legal da campanha do Edmundo Gonzalez, o Perkins Rocha, a expressão que eles usam é sequestrados, porque foi preso por pessoas não identificadas. Não há informação até agora do paradeiro dele. A esposa do Perkins Rocha diz que entraram na casa dele para fazer uma busca sem nenhum mandado judicial, que ela não sabe o que levaram, que não há informações sobre ele até o momento. Então está havendo uma série de prisões. Nesse protesto de hoje, o lema da oposição foi justamente chamar os opositores com atas nas mãos, com o lema "Ata mata sentença". Então dizendo que as atas publicadas pela oposição, essas atas que a oposição diz ter recebido dos seus fiscais eleitorais, valem mais do que aquela sentença judicial da Suprema Corte da Venezuela que ratificou a suposta vitória do Maduro nessas eleições com mais de 50% dos votos. E aí, como você mencionou, o Edmundo Gonzalez não compareceu. A Maria Corina Machado, sim, foi quem liderou esse protesto, fez um discurso em cima de um caminhão, chegou a falar justamente isso, que não é necessário mobilizações, concentrações diárias na Venezuela, mas que esse movimento de contestação aos resultados precisa ser um movimento crescente. Ela falou da necessidade de se proteger, falou que nunca se viu na Venezuela esse movimento do que ela qualifica como um regime contra os opositores. De fato, as organizações de direitos humanos que monitoram essa situação das prisões têm denunciado isso, denunciado mais de 1.500 prisões e hoje a Maria Corina Machado, inclusive, falou de crianças presas, ela fala de pré-adolescentes, né, de 13, 14 anos que foram presos e segundo uma das organizações com mais credibilidade da Venezuela para acompanhar essa questão das prisões, tem mais de 100 adolescentes presos desde as eleições do dia 28 e mais de 1.500 pessoas presas, pessoas que são consideradas presas políticas desde os protestos. Débora e Yuri, porém, além da oposição, também está esperada para essa tarde uma manifestação chavista. O chavismo mobilizou suas bases justamente para comemorar e defender o que chama de vitória de Nicolás Maduro, um dia depois de uma mudança importante no gabinete ministerial, em que o número 2 do chavismo, o principal agitador do chavismo, Diosdado Cabello, que é considerado uma pessoa que tem muita influência sobre os militares, ele foi nomeado como novo ministro do interior da Venezuela, assumindo então o controle das forças de segurança interna. E como ele tem um discurso muito duro, é visto como uma pessoa bastante dura nas suas declarações em relação à oposição, existe um temor na Venezuela de que aumente a repressão com essa nomeação do Diosdado para ministro do interior.
Pois é, Luciana Tadeu, Yuri Pita aqui contigo falando de São Paulo. Só para a gente arredondar, então, essa expectativa, né, de uma manifestação da parte dos apoiadores do governo, ambos os grupos ali tratando, né, com esta efeméride de um mês das eleições como forma, como gancho para poderem manifestar os seus posicionamentos. Agora, a gente tem notícias, você citou muito do aumento da repressão. Se essa manifestação da oposição transcorreu de forma razoavelmente tranquila e o quanto há expectativa para esta manifestação dos apoiadores do governo de que tenham aí todo um aparato de tranquilidade ou de segurança, ou há temores de que isso possa incitar os ânimos de ambos os lados e um temor de novas ondas de violência no país para depois, passados um mês dessa eleição, Luciana? Yuri, por enquanto não há registro de violência nesse protesto de hoje da oposição. O do chavismo ainda não começou essa manifestação chavista, mas nesses dias em que há convocação tanto de manifestação do governo como da oposição, sempre existe um risco e um temor de que essas manifestações se cruzem em algum momento. E também um medo, né, porque a oposição sempre tenta convocar os seus protestos para o leste de Caracas, afastado do centro, afastado do palácio, onde costumam se concentrar os chavistas, mas sempre existe a possibilidade de que manifestantes opositores tentem ir para o palácio, tentem se aproximar do centro, e aí é quando acontece a atuação das forças de segurança. Não há tantos registros de repressão desde o dia das eleições para o leste, que é onde costuma se reunir a oposição. Porém, se houver tentativas de se aproximar do centro, do palácio, que aí já é considerado mais território chavista, pode sim haver um registro de violência. Mas em termos de repressão, o que a gente viu de mais grave foi realmente nos dias seguintes às eleições, quando muita gente saiu às ruas e de fato tentou se aproximar do centro. A repressão que tem acontecido nas últimas semanas tem sido justamente dessas prisões de pessoas aliadas à oposição e pessoas que foram identificadas nos protestos, porém identificadas depois. Então tem sido uma repressão mais seletiva, não necessariamente de uma grande presença das forças de segurança nas ruas, mas sim, está havendo muitas prisões, inclusive de nomes importantes da oposição, como no caso desse porta-voz, que era o porta-voz da campanha do Edmundo e que está desde ontem desaparecido. E a gente vem mencionando muito isso desse mecanismo, né? De eles falam em sequestro, porque são agentes não identificados. É muito comum que a oposição denuncie, olha, um integrante da equipe da Maria Corina ou do Edmundo foi levado por agentes de segurança ou por pessoas não identificadas. Não se saiba o paradeiro dessa pessoa, ela seja mantida sem comunicação ou com advogados defensores ou com seus familiares, e que depois de horas ou até de dias o Ministério Público acabe confirmando que essa pessoa efetivamente foi presa, geralmente por alguma acusação de terrorismo ou de conspiração. E a gente entrou em contato com o Ministério Público, ainda não tem confirmação da prisão do Perkins Rocha, mas está prevista para hoje. É importante a gente ficar atento, a gente vai voltar ao longo da programação do 360. Está prevista uma declaração hoje do Procurador-Geral do Ministério Público, Tarek William Saab, e espera-se que fale do caso do Edmundo Gonzalez, que foi intimado para depor no Ministério Público na segunda-feira e na terça. Não compareceu porque disse que não havia garantias de independência desse processo, que o procurador estava já atuando como um acusador político, então se sentiu numa situação de vulnerabilidade, diz que não iria comparecer. Mas se houver uma terceira convocação e ele não comparecer no Ministério Público, pode haver uma ordem para a condução coercitiva e até especula-se na possibilidade de uma prisão do Edmundo Gonzalez devido a esse não comparecimento no Ministério Público. Obrigado pelas informações. Luciana Tadeu falando conosco direto de Buenos Aires, e volta ainda nesta edição do CNN 360 para nos atualizar das informações lá na Venezuela, um mês após as eleições presidenciais ainda sob contestação. Muito obrigado, bom trabalho, Luciana Tadeu.